Estaremos lendo, falando sobre o glorioso plano de Deus para a sua vida. Esse é o tema que eu vou estar desenrolando e fazendo hoje para a nossa meditação, para a adoração do nosso Deus nesta noite. E que você possa estar com seus corações abertos para ouvir a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que Ele se faz presente neste lugar. E Ele tem algo para nossas vidas nesta noite. Amém? Vamos estar lendo então o livro de aos Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Oremos. Pai, aqui está a Tua palavra, ela é santa, ela é poderosa, ela é transformadora, ela renova, ela é algo fundamental para nossas vidas espiritual, Pai. Sem o qual, sem ela, Pai, o que seríamos de nós? O que seria da Tua igreja? Foi através dela que nós pudemos, Pai, pela Tua imensa misericórdia, conhecer a Ti. Desde já eu quero Te adorar nesta noite e glorificar a Ti, Pai. Que o Senhor use-nos, Pai, como um instrumento nas Tuas mãos. Fala para que eu possa transmitir à Tua igreja aquilo que Tu já tens falado ao meu coração. Mas a Tua igreja também possa receber esta orientação, este ensinamento, que o Teu Espírito fale a cada um de nós. Desde já eu quero Te adorar, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podeis assentar. Até antes mesmo de começarmos a própria palavra, né? A gente passa por alguns estreitos, né? Nós, como que aquele que vai levar a palavra, aquele que vai transmitir o evangelho à tua igreja, né? Por que eu falo isso, né? Eu estava em casa, né? O pastor falou para mim que eu estaria trazendo uma palavra hoje, né? E estaria procurando, comecei a pesquisar, né? Algo interessante que eu queria trazer para a igreja, né? E eu, exatamente nesse tema, foi a princípio que eu achei, olhei e senti no coração. É esse que eu vou falar, né? Glorioso plano de Deus para a sua vida, né? Esse tema, né? Eu comecei a desenrolar o tema e comecei a estudar ele. Chegou numa certa altura daquilo que eu estava estudando, eu falei, não é isso aqui não. Eu não vou falar disso aqui não. Porque era algo que contradizeu a própria meu pensamento, linha de pensamento, né? Bateu comigo de frente. Falei, nossa, mas isso aqui, sabe o negócio? Fechei aquilo ali, comecei a procurar outras coisas. E fui, e rodei, e procurei. Nada que eu lia, sabe? Você não sentia aquele desejo. Não, parece que não batia com aquilo que você queria explicar para a igreja, com aquilo que você queria entregar para a igreja, né? Falei, não é possível. Será que Deus quer que eu fale aquilo lá? Que eu mesmo estava em luta para querer entregar esta palavra, eu mesmo. E procurei, falei, não, vou insistir mais um pouquinho em procurar outras coisas. Irmão, eu rodei, andei e nada. Aí falei, sabe uma coisa, deixa eu voltar lá naquele mesmo texto, naquela mesma passagem, naquela mesma mensagem. E comecei a ler de novo. Parecia que tinha uma paz. Parecia que tinha uma alegria em aquilo que eu vou falar. Inclusive, esse eu não vou entrar com questão no demérito, ou naquilo que os irmãos acreditam ou não acreditam, porque aqui é uma linha de pensamento, que é dos calvinistas, que eles falam da predestinação. E tem a linha dos armelianos, que fala do livre-arbítrio. Eu não vou entrar nesse demérito, quem está certo, quem está errado, quem está correto, quem está errado. Pelo contrário, irmão, tanto calvinista como armeliano, se está dentro da palavra, se está na palavra, se está na Bíblia, e defende cada um os seus linhas de pensamento, que
ele siga, que faça para a honra e glória do Senhor Jesus. Para que realmente as pessoas venham chegar à conversão, venham a entender o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Não importa qual é o caminho que você possa tomar. Tanto que os dois estão na palavra, tanto o calvinista como o arminiano, os dois falam a mesma língua, estão na palavra. Existem textos que demonstram o livre-arbítrio ou a predestinação. Não importa, está na palavra. Então não importa, o importante, o objetivo é você alcançar e crer em Jesus e aceitar Ele como seu único, suficiente Salvador, que vai levar você para o céu, e ponto final. Aí eu tive que, nesse momento, nessa passagem, nesse momento, então, eu tive que me tornar um calvinista, que aceita, que entende o sentido da palavra predestinação. E é aquilo que nós vamos desenrolar algo para nós aqui no dia de hoje, para que nós venhamos entender. Peço que os irmãos tenham um pouquinho de paciência, porque é algo realmente que eu também busquei, pesquisei, está aqui, Deus nos mostrou, está na Bíblia, os irmãos vão ver. Eles vão ver. O texto próprio diz aqui, que é sobre predestinação, fala nesse sentido, e é algo até interessante e importante para nosso crescimento e para a nossa vida, para a nossa alma. Amém? E que os irmãos possam realmente, então, e esta carta de Paulo, aos Romanos, vamos dizer assim, é considerado o pico do Everest, o ponto mais culminante de toda a história. A própria carta dos Romanos de Paulo, ela é algo fantástico, maravilhoso, é o pico, pode estar no ponto mais alto, assim, da palavra de Deus, E vamos considerar aqui algumas verdades preciosas sobre o glorioso plano de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Nós vamos ver algo importante aqui, que a palavra de Deus nos descreve, nos apresenta. E vejo que desde já, então, para a nossa vida, em primeiro lugar, Deus tem um plano eterno, perfeito e vitorioso para cada um de nós. Nós temos que entender isso, essa vontade de Deus, esse plano de Deus. E por isso que Deus tem um plano perfeito, irmão. E nenhuma, podemos dizer, isso até virou um dito popular, mas é uma verdade, nenhuma folha da árvore cai se não for permitido por Deus, se não for pela vontade de Deus. Nada é por acaso. Tudo Deus está no controle, Deus está. E você está, vamos dizer assim, você está incluído nesse plano eterno de Deus. Nós estamos incluídos nesse plano. Ele criou você, formou você de uma forma, vamos dizer, soberanamente maravilhosa e traçou um plano para a sua vida. Deus tem um projeto em todas as nossas vidas e traçou esse plano. Todos os seus dias, vamos dizer assim, foram escritos e determinados quando nenhuma deles havia ainda. Já mesmo antes de tudo existir, mesmo antes da fundação, nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Deus já tinha traçado um plano para nós. Deus já tinha traçado um plano. E eu falo para você, irmão, nenhum poder neste mundo, nada nesse mundo, ou vindouro que possa vir, pode mudar ou desfazer esse glorioso propósito de Deus para nossas vidas. Nada pode impedir que aquilo que precisa acontecer, vai acontecer, porque Deus tem um propósito, Deus tem um plano. Deus já determinou o fim de todo começo, irmãos. Deus já determinou o fim de todo começo. Tudo tem um começo e tem um fim. E esse fim nós vamos saber, nós vamos ver. Paulo diz aqui, Paulo diz, os predestinados, que são chamados de e justificados, já estão glorificados. Tanto que ele fala aqui, portanto, aos que antemão conheceu, também o predestinou, para serem conforme a imagem do Filho, a fim de que ele seja primogênito de muitos irmãos. E ao que predestinou, a esse também, e ao que chamou, a esse também justificou, e ao que justificou, a esse glorificou. Então nós vemos aqui, Paulo já expressando que aquele que foi chamado, já foi justificado e glorificado.
E o interessante é que, embora a glorificação seja um fato futuro, é um fato futuro a glorificação, no qual nós seremos glorificados, nós seremos transformados, não mais com esse corpo mortais, mas sim um corpo imortal passaremos, quando formos para a glória e para o céu. E o próprio Paulo, embora a glorificação seja um alto futuro, na mente e nos decretos de Deus, eu e você, nós já estamos no céu. Para Ele, para Deus, por mais que estamos passando esse momento aqui na face da terra, nós estamos enfrentando desavença, estamos enfrentando problema, estamos inventando, para Deus não importa tudo isso. Para Deus não importa. Para Deus, Ele já vê você uma pessoa do céu. Ele já entende que você é do céu. E não importa, irmão, quão estreito seja o caminho. Não importa. Ele pode ser um caminho duro, difícil. Passamos por problemas, por dificuldades, não só na família, mas fisicamente, estamos enfrentando problemas. Não importa. Não importa. Não importa quão feroz seja o inimigo da nossa alma. Ele pode, como se diz a palavra, diz que ele anda ao redor rangindo, bramindo como um leão para querer nos tragar. Não importa. Ele pode ser feroz, ele pode rangir, ele pode fazer o que for, não importa. Não importa o quão duro seja a oposição do inferno contra a igreja. Isso não importa. Não importa. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Isso você pode colocar no coração. Você não tem apenas a expectativa de vitória. Você é vencedor, você não vai ficar no meio do caminho, não vai parar. Você não vai parar. Pelo contrário, Deus já decidiu e determinou levar você para a glória. Ele já determinou todas essas coisas, e você vai para a glória. Você tem que ter essa consciência na sua mente e no seu coração. Vamos analisar, aqui os elos dourados, do plano gracioso de Deus para a nossa vida, para a sua vida. E aqui tem um plano fantástico, fenomenal que Deus tem. Paulo, nesse texto aqui, 2 versos, nos mostra o elo dessas correntes douradas da graça e do plano que vai determinar, que vai dar eternidade para eternidade. Então nós vamos ver aqui algo fantástico. Ele começa antes do tempo, a avançar rumo à eternidade. Então as coisas começaram, não foi agora, não foi alguns anos. Quantos anos você está de conversão? Não, já foi antes da fundação de tudo. Foi antes de tudo. Vejamos aqui esse desenrolar, desse plano perfeito, eterno e vitorioso de Deus. Vamos ver esse desenrolar. Primeiramente, eu vejo que Deus conhece você de antemão. Olha o que fala, como começa o versículo 8, 29. O versículo 29. Olha só como começa, Portanto, aos que de antemão conheceu, pois aquele que de antemão conheceu. Então, aqui já está falando algo que Deus já conhecia antes, bem antes mesmo de tudo. Deus já conhecia. Deus conheceu você antes de lançar os fundamentos da terra, antes mesmo da existência de tudo, de todas as coisas, antes mesmo de criar os céus e a terra, o mar. Deus já tinha um plano para cada um de nós. Deus já nos conhecia. Deus já sabia cada um de nós quem éramos, ou quem somos, e o que seremos. Deus já sabia antes mesmo de tudo, de todo existir. Nós já estávamos no coração de Deus, antes mesmo da criação do universo. Nós já estávamos no coração de Deus, irmãos, antes mesmo de tudo existir. Por isso que o versículo fala, pois aquele que de antemão conheceu, já está falando que é coisa antes mesmo de existir tudo. Deus já nos conhecia.
Deus já nos sabia quem éramos e o que seríamos para Ele, para a glória dEle. O interessante aqui é que esse verbo conhecer, que está ali, conhecer, significa amar. Ou então, nós podemos levar a isso aquilo que aconteceu no Éden. Aquilo que aconteceu no Éden, né? Quando Deus formou a Eva e entregou a Adão. E então, esse mesmo verbo, yadá, não sei se é assim que fala em hebraico ou aramaico, não sei, que é em Gênesis 4:1, é quando diz que Adão conheceu a Eva e a concebeu. Fala do mesmo amor, a comparação, o amor de alguém que conhece alguém. Concebeu. E nós vemos que Deus conheceu você intimamente, irmão, quando você ainda não existia. Deus já nos conhecia, irmãos. Mesmo antes da nossa existência, Deus já nos conhecia. Você foi concebido na mente de Deus, antes mesmo de ser concebido no ventre da sua mãe. Deus já tinha um propósito na sua vida. Antes mesmo de Deus conceber você na ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Ele sabia quem você era, o que você seria. Ok, no tempo foi Deus quem tomou, no próprio tempo, foi Deus quem tomou a iniciativa de relacionar-se com você. Foi o próprio Deus que tomou essa decisão, que tomou essa atitude. Não foi você quem amou Deus. Tanto que não é nós que amamos Deus primeiro. Foi Deus quem amou primeiro e atraiu com cordas de amor. Não fomos nós que amamos primeiro. Não foi você quem decidiu a Deus. Foi Deus quem encontrou e restaurou a sua sorte. Foi Deus que traçou a nossa vida. Não foi você quem escolheu a Deus. Não fomos nós que escolheu a Deus. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Foi Ele quem nos escolheu. Foi Deus quem nos escolheu. E nós vemos aqui, o próprio Jesus disse: se não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi. O próprio Jesus mencionou e falou isso. Tudo provém de Deus, irmãos. Tudo provém de Deus. Foi Ele mesmo quem nos buscou. Foi Deus quem nos buscou. Foi quem nos encontrou e quem nos redimiu consigo mesmo, irmãos. Nós estávamos totalmente perdidos, sem Deus, sem nada neste mundo. Mas antes mesmo de tudo e de todas as coisas, Deus já nos sabia e tinha um propósito na nossa vida, a cada um de nós. E podemos falar com certeza que Deus presenteou você para a salvação. No verso 30, no versículo 30, no 8, versículo 30, fala assim: e ao que predestinou, a esse também chamou. E ao que chamou, a esse também justificou. E ao que justificou, a esse também glorificou. Vamos ver o que é isso daqui. Aqui está, irmãos, a eleição de Deus foi eterna. Algo que Deus fez na nossa vida, a escolha de Deus não foi um plano B, porque o plano A fracassou. Não foi nada disso, irmãos. Não foi nada disso. Não foi uma decisão emergencial, porque para reparar um plano que foi frustrado. Não foi isso. Pelo contrário, isso não foi. Deus escolheu você antes mesmo do tempos eterno. Se nós formos lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, fala assim: Deus nos salvou e nos chamou para sermos seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo. Nós vemos isso aí mesmo antes já da criação do mundo. Deus já tinha nos chamado, tinha um propósito com cada um de nós. Ele tinha um propósito. A Bíblia diz que Deus escolheu você antes da fundação do mundo. Em Efésios 1:4 nos diz assim: antes da criação do mundo, Deus
já havia escolhido para sermos dele, por meio da união em Cristo. Então nós vemos que realmente o próprio Jesus, antes de tudo ser criado, Deus havia já nos escolhido, nos separado. A Bíblia diz que Deus escolheu você desde o princípio. Está em 2 Tessalonicenses 2,13, fala assim: irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama, pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos, pelo poder do Espírito Santo, pela fé que você tem na verdade, a fim de tornar você o seu povo dedicado a Ele. Por isso, irmão, nós vemos que Deus, Ele já escolheu a cada um de nós, antes mesmo da fundação do mundo. Deus já tinha um propósito, Deus já sabia o que cada um tinha. A Bíblia diz que Deus conheceu você antes mesmo de tudo já existir. Deus já nos conhecia, Deus já sabia quem é. A eleição de Deus foi incondicional, irmãos. Isso podemos ter certeza disso, que foi incondicional. Deus não escolheu você porque você previu que você poderia crer nele. Não foi porque ele vai crer em mim, ele vai crer em mim, então eu vou escolher ele. Não, é incondicional, irmão. Deus não faz isso baseado naquilo que você pensa, do que você age. Não, porque Deus já tinha te escolhido, pois se assim fosse, se fosse dessa forma, né, por causa da salvação, estaria na sua fé. Será que a salvação é consequência da sua fé? Não é, porque a fé não é a causa da eleição, a fé não é a causa da salvação, mas é o resultado dele. A fé é o resultado daquilo que Deus já tinha preparado para nós. Então, ninguém pode falar, eu fui salvo porque eu tinha fé. Não. Se fosse dessa forma, irmão, as coisas seriam totalmente diferentes, mas não é. A Bíblia diz que todos quanto haviam sido destinados para a vida eterna, creram. Então, você que foi destinado para a vida eterna, você, que foi destinado para a vida eterna, você creu, você acreditou, você aceitou, você ouviu o apelo, você ouviu a voz do Evangelho, você ouviu a voz da palavra e passou a crer, porque você já foi predestinado por Deus, e já estava escrito, já estava nos planos de Deus, que você seria salvo, já estava nos planos de Deus. E esse era o propósito de Deus. Não diz o texto que todos creram, foram destinados para a vida eterna, mas todos os que foram destinados para a vida eterna, todos que foram destinados para a vida eterna, creram. Isso realmente é o que levam a palavra. Assim, a fé não é a causa da eleição. Podemos dizer com certeza que a fé não é a causa da eleição, mas a consequência, como diz João Calvino, né? A eleição é a mãe da fé, né? O próprio Calvino diz que a eleição é a mãe da fé. Então, primeiro veio a salvação, aí veio o que você creu, aí se tornou a fé, né? Deus não escolheu você por causa das suas boas obras. Não é porque eu faço bem, porque eu dou uma cesta básica, porque eu ajudo o meu próximo, porque eu faço caridade, porque eu faço algo de bom. É isso que Deus me salvou. Não, pelo contrário. Não foi pelas boas obras, é o contrário. Deus escolheu você para as boas obras. É diferente. Deus nos escolheu para as boas obras, né? E a Bíblia diz que somos feituras de Deus, criaturas de Deus, Jesus, para as boas obras, em Efésios 2:10. Em Efésios 2:10 fala que é exatamente isso, que somos feituras de Deus, criados em Deus, Jesus Cristo, para toda boa obra. E é isso, Deus não nos escolheu porque dizemos bem, irmão, porque falamos bem. Não. Mas para fazer o bem. Não é porque eu falo bem, mas para fazer o bem. Ele não nos escolheu porque qualquer mérito nosso, mas a despeito dos nossos deméritos, foi que Deus nos escolheu. Por essa razão, irmão, você possa somente confiar em Deus. Deus nos escolheu, você, por
causa da sua obediência, irmãos. Não foi por causa disso. Eu sou um santarrão, sou obediente, faço tudo que for possível, então agora Deus vai me escolher. Não. É o contrário. Deus escolheu você para a obediência. Para a obediência. Por isso que Deus escolheu, né? Lá em 1 Pedro 1:2 fala assim: vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai. E pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados do seu sangue. Que você tenha mais e mais a graça e a paz de Deus. Então nós vemos aqui algo realmente tremendo para o nosso coração. Deus chamou você, irmão, para a salvação. Isso não tenho dúvida nenhuma. E você pode ter essa convicção, essa certeza, que Deus chamou você. Se você está hoje aqui ouvindo uma palavra, se você está aqui hoje na igreja, é porque Deus tinha esse propósito. Ele já tinha determinado tudo isso na sua vida. Que você seria uma pessoa que estaria no caminho, na estrada, nesse caminho, nessa jornada, nesse rumo ao céu. Há dois chamados, irmão. Um externo e outro interno. O geral e o outro específico. Um dirigido e outro ouvidos, e outro ao coração. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Poucos são escolhidos. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Por que você está aqui hoje? Porque você ouviu a voz de Deus. Você ouviu o apelo. Você ouviu o chamado. Você ouviu aquilo que a palavra tinha nos determinado para nossas vidas, como caminho para a salvação. Porque você deu ouvido. Porque se você não tivesse ouvido, você estaria daqueles que que Deus chamou, mas não deu ouvido. Não seriam os escolhidos. Não estaria dentro daqueles que seriam os escolhidos. Mas você está aqui hoje porque Deus te escolheu. Deus tem um propósito. O chamado de Deus, irmão, é irresistível. Nada nesse mundo pode resistir ao chamado de Deus. Você ouviu a mensagem, escuta os hinos, você lê livros, folhetos, lê o Evangelho, a Bíblia, de repente o seu coração é tocado e aberto. Foi o que aconteceu com nossas vidas. Ouvindo a palavra de Deus. Porque através de ouvir a palavra de Deus, você vai se conscientizar e você vai abrir o seu coração, você vai abrir a sua mente. E quando você fez esse ato de aceitação, é porque você já tinha sido escolhido por Deus. Você já tinha sido escolhido pelo nosso Pai. É por isso que você aceitou. É por isso que você abriu o vosso coração e aceitou aquilo que Jesus tinha como propósito, né? E de repente, né, as escamas dos olhos nossos, né, que foram caídos, porque fez com que abrisse o nosso coração, abrisse a nossa mente, o nosso olhar, e passamos então a acreditar em Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador na nossa vida, né? Essa entrega não é algo forçado, irmão. Não foi, ninguém fez por obrigação, ou foi algo forçado que aconteceu na nossa vida. Não, foi algo natural. Você não foi agredido, você não foi violentado. Ao contrário, o Espírito Santo mudou a disposição íntima da sua alma. Foi Ele quem tocou no seu coração. Para você tomar essa decisão, para você tomar essa posição, foi Ele quem gerou dentro do seu coração. E você, a partir do momento, então, creu, aceitou de forma natural, sem qualquer problema de imposição, sem qualquer problema, porque Deus já tinha predestinado que você iria aceitá-lo, e você iria acreditá-lo. Por isso que eu falo, quando eu estava lendo essa palavra, esse sermão, eu até me relutei com as formas com que essa palavra traz para nós, né? Porque você pode entrar em choque, né? Espera um pouquinho, ou eu tenho direito de escolher ou não, eu tenho livre-arbítrio de escolha ou não, Deus já me predestinou. Então você tem que entrar na cena como um calvinista, entender que você foi predestinado por Deus.
Volto e repito, as duas linhas de pensamentos estão certas, porque está na Bíblia. Cada um defende aquilo que gostaria de defender, porque está na Bíblia. Não importa. Não importa. Até um pastor, eu lembro, não sei se eu cheguei a comentar aqui com os irmãos, até ele ilustrou algo interessantíssimo quando falou, o calvinista, falando para uma membra da igreja dele, que estava numa escola bíblica dominical, questionando ele sobre exatamente isso, a predestinação e o livre-arbítrio de escolha, que você tem as duas coisas. Ele pegou e usou uma ilustração muito interessante, até gostei da ilustração, e é isso que eu gravei no meu coração. Ele falou, existem as duas linhas de pensamento, tanto o calvinista como da predestinação, que é aquele que é o livre-arbítrio, que é aquele que foi predestinado já pela escolha de Deus. Tem as duas linhas de pensamento e está na Bíblia. Aí ele usou o exemplo, é como se fosse uma linha de trem. Uma linha de trem, quando você olha a linha de trem, elas estão, as duas linhas, elas nunca se cruzam. Elas nunca vão se cruzar, porque se cruzar o trem descarrilha, ele quebra, ele sai fora. Então elas seguem o caminho, o percurso, por onde vai que for. E essa linha, vamos usar uma ilustração, ela vai até chegar no céu. Lá Deus vai prestar conta daquilo que ele fez, daquilo que ele falou, daquilo da Escritura. Quem crê na predestinação ou quem crê no livre-arbítrio, não importa, irmão. Está as duas ali. Eles nunca vão se cruzar. Eles nunca vão se chocar. Eles nunca vão, mas está ali. Tem as suas defesas, tem a Bíblia de informação, tem as suas orientações. É lá no céu. Deus vai. O que é importante, irmão, não é. O importante é você estar lá. É importante nós chegarmos lá. Não importa a forma de linha de pensamento, mas esse estudo aqui está levando para o lado do predestinação, que é o que a Bíblia está nos ensinando. Então, quando eu estava estudando, falando, deixa eu me colocar como calvinista, que daí eu vou entender o que ele está falando, o que ele está me ensinando. Por isso que fala sobre predestinação, muita coisa, assunto de predestinação, que fala você é gerado da semente incorruptível e você nasce de novo, e nasce de cima do Espírito. Então, fala tudo está direcionado a isso, ao calvinista. E fala realmente de coisas para nós. Então, você tem que entender, se colocar, não, então eu vou me colocar nessa posição. Foi Deus quem lhe deu o arrependimento. Está vendo? Tudo palavras que falam sobre que Deus que colocou em nós. Foi Deus que determinou, foi Deus que já fez. Isso é o papel da predestinação para a vida. Foi Deus quem lhe deu a fé salvadora. Foi Deus quem lhe deu um coração de carne. Foi Deus quem lhe reconciliou consigo mesmo. Foi Deus quem lhe justificou. Tudo provém de Deus. E é dele mesmo quem opera em você tanto o querer como o realizar. Então tudo está na mão de Deus. Foi Deus que tem o controle de tudo nessa vida, neste mundo, irmão. Porque já estava escrito que seria dessa forma para você nessa vida. O chamado de Deus, irmão, isso nós podemos ter certeza, irmão. Ele é eficaz. Ele é eficaz. Por isso que é irresistível, irmão, o chamado de Deus. Todos, quando foram predestinados por Deus, não resistem ao seu chamado. Jamais resistiram ao seu chamado. Você está aqui porque você realmente entende, você já tinha Deus já tinha esse propósito no seu coração, de você estar no caminho dele. Você já ter conhecido ele. E Deus já tinha esse propósito em cada um do nosso coração. Disse Jesus, né? Todo aquele que o meu Pai me dá, a esse vem a mim. E o que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Isso o próprio Jesus, já falando disso, Jesus diz também, tenho ainda outras ovelhas. Tem outras ainda que virão, que ainda crerão, que aceitarão. E eles ouvirão a minha voz e me seguirão. O próprio Jesus orientou, falou isso. Não é só você, nós, mas tem outros ainda que vão ser alcançados, que vão dar ouvido à voz. E quando chegar a palavra, quando chegar a vez dele, ele vai ouvir e vai aceitar e vai se transformar. Se Deus não nos chamasse, irmão, jamais o buscaríamos. Se Deus nos chamasse, jamais nos buscaríamos. Jamais. A inclinação da nossa carne é inimizade contra Deus. Se Deus não nos desprezasse, jamais iríamos a Ele,
pois estamos mortos aos nossos deleitos e pecados. Por isso que Deus nos chamou, irmão, e nós ouvimos a sua voz, e atendemos seus objetivos. Deus justificou você de todos os seus pecados, e você pode ter certeza. A justificação é um ato legal, é algo de Deus para a nossa vida, que é algo realmente que Deus opera. A justificação é o coração da Bíblia, irmãos. A própria Bíblia, né? A justificação não é um processo, é um ato. Ela não acontece dentro de nós, não é uma coisa que acontece dentro de nós, mas fora de nós. Ela não é algo que Deus faz em nós, mas por nós. Deus fez por nós, algo que Deus fez por nós, essa justificação. O homem mais santo e o crente mais fraco estão justificados no mesmo jeito, da mesma proporção, não importa. Sempre a pessoa mais simples, mais eloquente, a justificação é algo igual para todos. Foi aquilo que Deus fez. A justificação nos livra da condenação do nosso próprio pecado. Por isso que fomos justificados em Cristo Jesus. E isso já estava determinado desde a fundação. A Bíblia diz que todos somos pecadores e não há um justo sequer. Não há, irmãos, não havia. Mas Deus, ele veio cumprir o seu propósito. A Bíblia diz que todos nós somos culpados diante de Deus e que ele não inocentará o culpado, pois a alma que pecar, essa morrerá, e que o salário do pecado é a morte. Não tem como escapar, irmão, da ira de Deus, se não fosse a sua misericórdia, se não fosse o amor dele, porque com certeza, irmão, seremos julgados pelas nossas palavras. Seremos julgados por aquilo que falamos, né? A Bíblia diz que vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras falarmos fívora ou proferimos, que nós proferimos. Não importa, né? Muitas coisas nos falamos, né? Que temos vergonha de referir. Até falamos coisas que não deveríamos falar, né? Foram palavras ásperas, palavras empeçadas, palavras torpes, palavras ferinas, né? Cheia de veneno, né? Tantas coisas muitas vezes falávamos, e tudo isso poderia nos trazer consequências sérias para nós, e poderia trazer problemas sérios, mas Deus nos transformou. Seremos julgados pelas nossas obras. A Bíblia diz que pelas obras ninguém pode salvar-se, pois nossas obras estão contaminadas. Não adianta você falar porque você faz o bem, você vai ser salvo. Não. Nada disso, já vimos lá atrás. Tudo isso, seremos julgados pelas nossas omissões, por aquilo que deixamos de fazer e não fizemos. Quando Jesus vier na sua glória e assentar-se no seu trono, que aí não vai ser mais como advogado, mas como juiz, ele vai julgar as nações. Ele vai dizer que aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, que não venhamos estar na esquerda nessa hora, né? Malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus gêneros. Você pode perguntar, o que essas pessoas fizeram de tão horror para irem para o lago de fogo? O que eles fizeram para isso? Sabe o que eles fizeram? Nada. Eles não fizeram nada. Aqueles que não fizeram nada, Jesus lhe disse, quem estiver com fome, com sede, nu, doente, enfermo, forasteiros, e não foram assistidos. Quanta gente passa por problemas, dificuldades, precisam de uma coisa, e nós não fazemos nada. Não fazemos nada. Irmãos, é coisa muito séria. De tal maneira que se você puder estar em sua casa, não fazendo mal para ninguém, não falando mal para ninguém, ainda cometendo um terrível pecado de omissão. Você pode estar na sua casa exatamente fazendo tudo de melhor, quietinho, não fazendo mal para ninguém. Você é a pessoa mais santa desse mundo, mas não fez nada. Aí tem um pecado de omissão. É sério. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente começa a ver coisas que realmente nos abalam, nos mexem. Assim. Serão julgados pelos pensamentos e desejos. Isso está vendo como que as coisas são, irmão? Paulo diz que Deus vai julgar o segredo do coração dos homens.
Esse é o pior de todos, eu acredito eu. Ninguém poderá escapar num tribunal da terra que tem competência para julgar o foro interno. Quem consegue examinar a nossa alma, o nosso pensamento? Só Deus. Só Deus. Paulo, ao ler os 10 mandamentos, irmãos, Paulo, ao ler os 10 mandamentos, ficou alarmado com o 10º. Ficou alarmado com o 10º. Ele descobriu quão maligno é o pecado. Percebeu que o 10º mandamento fala de algo subjetivo. Então ele se desesperou. Eu vou ler aqui para os irmãos o 10º mandamento e o último mandamento para nós. Aí os irmãos vão ficar só na consciência, né? Não cobiçará as casas do teu próximo. Não cobiçará a mulher do teu próximo. Nem os seus servos, nem as suas servas, nem os seus boi, nem os seus jumentos, nem causa alguma do teu próximo. Esse é o 10º mandamento. Esse é o 10º mandamento. E o que fala aqui? Deus julgará os pensamentos e desejos. É sério, irmãos? É muito sério. Deus exige perfeição para entrar no céu. Deus exige perfeição. Você não é perfeito para entrar no céu. Você não pode ter nenhum pecado. Você não pode dizer, então estou perdido. Isso é mesmo? Não há nenhuma chance de você ser salvo pelo seu esforço e mérito. Se fosse então, irmão, pelo nosso esforço e mérito, nós estaríamos todos perdidos. Todos estariam perdidos. Mas graças a Deus, né? O Deus que fez por você em Cristo Jesus, Ele fez tudo, irmão. E através do sangue do Cristo de Jesus, do Cordeiro, Ele nos purifica hoje de todos os nossos pecados, que nos levava à condenação, que nos levava à perdição, para o inferno. O que você não podia fazer, Deus fez por você. Ele enviou seu Filho ao mundo como seu representante e fiador. Ele veio como um substituto. Ele foi à cruz em seu lugar, em nosso lugar. Porque Ele é o único que poderia pagar. Quando Ele estava na cruz, Deus lançou sobre Ele o pecado de todos nós. Ele foi moído, transpassado pelos nossos pecados. Naquele momento, irmão, da morte de cruz, da morte dele, Ele foi feito pecado por nós. E isso, naquele momento, Ele foi feito maldição por nós. Maldição. Naquele momento não havia beleza nele. Porque o próprio rosto dele foi transfigurado, a ponto de o próprio sol se escondeu. Tanto que se escureceu. O próprio sol, em pleno meio-dia, se escondeu. E o rosto dele desapareceu. Ficou transfigurado, porque naquele momento ele desceu ao inferno. Foi o momento que Deus desceu ao inferno. Então, o topo do Calvário, sofrendo a penalidade do nosso pecado, Ele deu um grande brado, tetelestai. Ali Ele deu um grande brado, tetelestai. Está consumado. Está consumado. Naquela hora, exatamente naquela hora, Ele, naquele momento, naquela hora, Ele pegou todas as cédulas, todos os escritos que estavam contra nós, a nossa dívida que nós tínhamos, toda a nossa dívida que estávamos contra nós, que sermos lançados no inferno para condenação. Ele foi lá e pagou. Foi perante Deus e falou assim: está aqui, ó, está pago. Está pago. Então, irmão, a dívida que eu e você tínhamos, que a dívida era impagável. Era impagável. Nós não tínhamos condições nenhuma de pagarmos.
Deus pagou por nós. Deus nos justificou. Você é agora, não tem nenhuma mais condenação para nós, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Jesus, ele fez isso. A justificação é o mais alto, é o mais do que perdão, irmão. A justificação é muito mais do que perdão. A justificação é mais do que perdão. Imagine que, como se diz assim, se eu tivesse devendo $1 milhão de reais aí, ou $1 milhão, não importa, um valor altíssimo, eu não tinha esse milhão, esse real, imagine que tivesse um fiador, fosse lá, então alguém bondosamente vai ao banco e deposita aquele valor que você tanto deve na sua conta, e ele faz esse grande favor para você desse 1 milhão, e você ficou livre dessa vida. Isso é perdão. Isso é perdão, porque você ficou livre. Mas Cristo não apenas pegou a minha dívida impagável, ele só não fez isso, irmão, mas ele foi lá na minha conta e fez um depósito infinito na minha conta. Não é aquela dívida que você devia momentânea que foi pago, pelo contrário, ele fez um depósito infinito, que lá a sua dívida foi paga para sempre. Você não precisa pagar mais nada, basta reconhecer aquilo que Jesus fez por você. E tudo isso Deus fez porque Ele nos ama. Deus glorificou você e já determinou levar você para a glória, para a porta. Depois que tudo o que Deus fez por você, Paulo não poderia terminar esse texto de outra forma. Ele coloca a glorificação no passado como um fato consumado. Isso porque na mente e nos decretos de Deus, você já é uma pessoa do céu. Então você já é uma pessoa determinada por Deus. Você terá um corpo de glória, semelhante ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós teremos. Então ele já vê isso na nossa vida. Por isso que ele fala aqui no texto, volto e vamos repetir. Ao que predestinou, que você foi predestinado já por Deus. Deus já nos escolheu. A esse também chamou. Então Deus nos chamou. Por isso que você está aqui. E ao que chamou, a esse também justificou. Então nós fomos justificados, fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. E ao que justificou, a esse também glorificou. Deus já vê em você uma pessoa com o corpo glorificado, já lá no céu. Ele já enxerga, mesmo que seja uma coisa futura, mas Deus já nos enxerga dessa forma. Ele já nos serve. Não haverá mais, o seu corpo vai brilhar como as estrelas do sol, e no seu pleno fulgor, nós teremos isso aí. Não haverá mais envelhecimento ou rugas lá no céu, não haverá mais dor, doença, não haverá mais lágrima ou luto, porque Deus já fez tudo por nós e pagou todo o preço por nós, e nós iremos lá no céu para sempre. Termino e concluo dizendo esta palavra. Paulo termina esse majestoso assunto, onde ele alcançou o pico culminante do Everest, na revelação divina, fazendo 5 perguntas, vamos dizer, até retatóricas, né? Paulo termina fazendo 5 perguntas para nós, e é até interessante essas perguntas que ele faz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada, irmãos, será contra nós. Nada. Aí ele fala, aquele que não poupou o seu próprio filho, o próprio Paulo falando isso, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha o que Paulo está fazendo essa pergunta. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Alguém pode, por um acaso, tentar alguma coisa contra você que é eleito, que é escolhido de Deus? Não. Quem os condenarás? Quem pode querer julgar aquilo que nós cremos, nós aceitamos? Ninguém, porque Deus já tinha escolhido a cada um de nós. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada, irmãos, pode nos separar do amor de Deus. Nada. Essa é uma palavra que eu tentei trazer para os irmãos, é bastante complexa,
mas nos traz uma verdade muito grande, irmãos, no qual eu tenho certeza que o Deus tem um plano para cada um de nós, e esse plano está sendo cumprido, que é a nossa salvação, que é o propósito que Ele tinha para cada um de nós, cada um de vocês. Amém? Que Deus nos abençoe, que você possa levar essa palavra no seu coração nesse culto de hoje, e você possa meditar nessa palavra. Leia as cartas de Paulo e veja realmente quão importante é aquilo que Deus fez por nós e está fazendo para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos orar. Pai, queremos te agradecer.